conversar sobre isso. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele falando uma vez sobre aquilo que importava. Ele fala assim, de todas as coisas que eu aprendi, de tudo aquilo que eu já entendi, através da leitura, através de experiências de vida, o que me importa guardar? O que é mais importante acima de todas as coisas? Aquilo que Jesus trouxe. O que é o essencial para você? O que é o essencial aquilo que Jesus derramou sobre a sua vida? E Paulo, ele diz o seguinte, se você trouxe a sua Bíblia, quiser abrir, está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. A palavra de Deus diz assim: mas ele me disse, aqui Paulo está se referindo a Jesus, minha graça é suficiente a você. Outra versão diz assim, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente, ela te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas são as palavras de Jesus. Jesus disse exatamente isso. A minha graça te basta. E Paulo guardou isso no coração dele. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É ali, na fraqueza, que o meu poder vai se aperfeiçoar. E Paulo continua dizendo, ele diz assim, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Até aqui a leitura. Interessante que Paulo, ele está falando, ele está lembrando daquilo que Jesus tinha deixado gravado na vida dele. E ele diz assim, eu me lembro muito bem, eu sei muito claro. Jesus disse para mim, Paulo, a minha graça te basta. É o suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Se você tem minha graça, você não precisa de coisa alguma. A palavra graça, amados, ela está relacionada a uma série de coisas. Tem vários sentidos, várias conotações, né? Por exemplo, dar graças. Dar graças a Deus é render louvores a Ele. É ser grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. Você está dando graças por aquilo que Ele tem derramado sobre a tua vida. Também quando usamos a palavra cair na graça. Cair na graça significa angariar a simpatia de alguém. Quando você diz assim, fulano caiu na graça de tal pessoa, ele tem encontrado o favor, isso é graça. Você cair na simpatia de alguém. Também se usa ou se usava muito tempo atrás graça para mencionar o nome de uma pessoa. Eu achava muito engraçado quando era pequeno, quando alguém vinha e falava assim, qual é a sua graça, né? Eu não sei, os mais antigos lembram disso aí, tem alguém que lembra disso aí. Mas eles diziam assim, qual é a sua graça? Eu falo assim, o que ele quer que eu ria? Quer que eu faça alguma coisa, né? Não entendo isso. Mas era qual é o seu nome? Quando falava qual é a sua graça, você dizia assim, meu nome é Gabriel. Então isso era uma referência à graça. Então são várias conotações de graça, vários sentidos de graça. E eu vejo que mais do que nunca, como igreja, nós precisamos entender sobre a graça. Entender o que é a graça. Porque muito tem se falado e muito tem se desviado também. Muito tem fantasiado uma coisa, num sentido totalmente errado. Por isso que Paulo, ele diz assim, Senhor, eu sei de uma coisa, a tua graça, Jesus, ela é o suficiente para mim. E esse é o título da mensagem que eu quero trazer nessa manhã. A tua graça, a graça de Jesus. Jesus disse assim, a minha graça te basta. É a graça de Jesus que basta. Não é nenhuma outra graça, é a graça dele que importa. A tua graça. Como experimentarmos a graça de Jesus, como vivermos a graça de Jesus. Nós temos percebido, e com muito temor no coração, que a igreja tem se afastado disso. A igreja tem deturpado o ensino sobre a graça.
Na verdade, ao mesmo tempo em que ficamos preocupados com isso, eu vejo que é um bom sinal, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, pouco antes de Jesus voltar, haveriam os falsos mestres. Antes, os falsos profetas, mas agora, no final do tempo, os falsos mestres. Pessoas que estariam ensinando errado, ensinando coisas erradas. Então, isso é um bom sinal também. É sinal que Jesus está voltando, Ele está aí, Ele está às portas. Em breve Ele vai chegar. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Ele vem. Uma coisa é certa, Jesus está voltando, e Ele vai chegar, e Ele vai se manifestar em glória diante de cada um de nós, e dizer assim: vem, seja bem-vindo, venha para o meu reino, venha para a minha presença, usufrua de tudo aquilo que eu já conquistei, que eu separei para vocês. Amados, é tempo disso, tempo da igreja viver a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Quando tem se falado a respeito dessa abundante graça, ou da hipergraça, como ela é dita, né? Uma graça exagerada, ela tem dado uma extensão na interpretação do que é graça. O sucesso para Deus não é da forma como temos ouvido tantas vezes falar. Muitas vezes ouvimos ministrações que falam mais na nossa alma do que ao nosso espírito. Entender, a graça, você é um sucesso, você é isso. São palavras motivacionais, isso aí tem tantos palestrantes que falam sobre isso. Tantos lugares, né? Aquelas pessoas que dão aqueles cursos motivacionais para as pessoas. Você sai de lá pilhado, mas começa a andar e... Pois é, mas... Continua isso, continua aquilo. Você começa a olhar para trás e ver tanta coisa errada. Amados, o sucesso para Deus é diferente. Não é pela riqueza, não é pela fama, não é pela fama que você tem, mas é uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre todas as coisas. É isso que é sucesso diante de Deus. A vitória para Ele é isso. O livro de Provérbios diz o seguinte, o livro da sabedoria, né? Se queremos ser sábios, devemos ler o livro de Provérbios sempre, estar remoendo as palavras de Deus. Mas o livro de Provérbios diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. É melhor você ter um bom nome do que muito dinheiro no bolso. É isso que a palavra está dizendo. Que adianta você estar com o bolso cheio e o teu nome está lá embaixo. Teu nome foi lá para baixo. A graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então a graça não está associada à riqueza e o ouro? Não. A Bíblia diz que não. Não é dessa forma. Amados, e o que tem sido ensinado é totalmente diferente. Tem pessoas que estão jogando o nome na lama a troco de riqueza. Não tem mais nome. Mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar tudo o que eu quero. Será? Será que é assim? O texto de Provérbios diz: a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. É melhor, é muito melhor. E quando a gente ouve falar de graça, a gente sempre ouve como se fosse algo novo, algo recente. Mas não é. Jesus, Ele derramou, Ele veio manifestar a graça. Tem há 2000 anos. Então não tem nada de novo com relação a isso, não é uma novidade. E o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, ele diz assim: eu descobri algo. Eu descobri que a graça de Jesus me basta, é o suficiente para mim. Eu devo viver na graça. Existe um pensamento errado, dizendo que tudo me foi dado e eu posso usufruir de tudo sem nenhum temor. Não é assim. Eu não devo usufruir das coisas sem temor. Aliás, o temor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero começar a ser sábio. A primeira coisa que eu tenho que ter é temor de Deus. Mas cada vez que erramos, nos afastamos dele. É dessa forma. Adão errou uma vez só. E ele foi afastado da presença de Deus. O Senhor colocou um anjo lá e disse assim: não, você não entra mais aqui. Mas pastor, isso foi antes, isso é lá no começo. Agora nós estamos no tempo da graça. É?
E como é que foi com Judas? Judas estava com Jesus, estava vivendo na graça. No entanto, ele traz Jesus, ele vende o nosso Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Depois ele tentou se arrepender, devolver. Era tarde. Amados, nós não podemos nos afastar da presença de Jesus. É a graça em Jesus que nos basta. É a graça nele, somente nele. E Jesus está falando com Paulo, e Paulo, guardando as palavras de Jesus, ele diz assim: eu sei que o poder de Jesus, ele se aperfeiçoa em mim, na minha fraqueza. Não é quando eu sou forte, então? Não é quando eu estou todo poderoso, aí sim, aí... Não. Paulo diz assim, quando você é fraco, quando você está cheio de dúvidas, quando você está lá dentro olhando para as coisas, para as circunstâncias que você está vivendo, fala assim, eu não aguento mais isso, eu não aguento viver mais esse momento, eu estou me sentindo tão fraco. Aí que Jesus diz, o meu poder te fortalece. Essa é a graça, amados. Algo que vem para nos fortalecer quando nós não temos mais força, quando nós não conseguimos mais. E Paulo diz assim, mesmo quando te injuriarem. Amados, injuriar alguém é uma injustiça, é cometer uma injustiça, é uma ofensa. Ofensa à honra, ofensa à dignidade de uma pessoa. Eu não sei se você já passou por isso, de alguém te ofender, de alguém te injuriar, alguém falar alguma coisa sobre a tua vida que você sabe que não é verdade. E a pessoa que falou também sabe que não é verdade. Não é gostoso, não é bom passar por isso, eu sei disso, não é bom. Mas o que a palavra diz assim, mesmo quando fizerem isso, eu te fortaleço. O meu poder se aperfeiçoa em você nesse momento. Quando você está se sentindo fraco. Amados, quando as nossas forças vão embora, a graça é derramada ainda mais sobre você. Quando a gente acha que está fraco nas circunstâncias, a graça é derramada de uma forma ainda mais intensa. Ali que a graça é derramada. E o que eu quero trazer nessa manhã é essa visão para você. Para que você possa entender o que é a graça. Como é ter uma relação com Deus, como é poder relacionar com Deus de uma forma diferente. Há um texto em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 12, que diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, mais especialmente com cada um de vocês. O texto ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo assim, fala de uma forma de viver, de um jeito de vida, de uma opção de vida. É isso que Paulo está dizendo, um modo de vida. Diz assim, precisa mudar. Não é uma doutrina, não é uma ideologia, não é um pensamento. Não tem nada a ver com o nosso pensamento. É um jeito de vida, é uma forma de encarar todas as coisas. Não é uma doutrina, não é ideologia, mas conduta. Ele diz assim, nós temos vivido no mundo. Nós vivemos no mundo. Jesus disse assim, eu não vou tirar vocês do mundo. Vocês estão lá, mas para fazer diferença. Nós não estamos no mundo para ser igual. Nós estamos no mundo para ser diferente. Se as pessoas não veem nas nossas atitudes diferença daquilo que qualquer outra pessoa faz, tem alguma coisa errada. Nós estamos aqui para fazer diferença. E Paulo diz assim, sabe de uma coisa? Isso resulta em glória. Uma outra versão diz assim, isso me traz orgulho. Eu me orgulho dessas coisas. Eu me alegro com isso. De ter uma consciência tranquila. O texto diz que eu posso andar com sinceridade e com santidade. E talvez essa seja a busca que a gente não tenha buscado mais como igreja. Andar em santidade, de ter uma conduta digna, de andar em sinceridade. Sinceridade fala de ser aberto, de não falar uma coisa na frente e outra por trás. É sinceridade,
é alguém franco, aberto. E o texto ainda diz assim, não é com sabedoria humana. A sabedoria humana não vai fazer diferença. Tem que ser a sabedoria de Deus, tem que ser algo que vem do alto. Somente assim para mudar. É só pela graça. É só pela graça para haver mudança nas nossas vidas. Existe essa forma de viver, amados. Assim como Paulo diz, uma opção, um modo de vida, com sinceridade, com santidade, e viver pela graça de Deus. Essa deve ser a nossa opção, viver pela graça, caminhar pela graça. A graça muitas vezes está ligada à salvação. Tem vários textos que dizem, pela graça sois salvos, e é verdade. A graça tem muito a ver com a salvação, de uma mudança na nossa vida, de estabelecer algo novo. Mas, embora a salvação seja pela graça, a graça opera muito mais do que um novo nascimento. Não é só naquele momento que parecia que estava tudo tão errado e de repente você tem um encontro com Jesus, muda a sua vida, mudam todas as coisas. Agora sim, experimentei, essa graça, também, ela nos traz a salvação, mas nos leva além disso. Ela não para, não é o suficiente na salvação, até porque nós sabemos que nós podemos perder isso. Muitas pessoas, não, uma vez salvo, sempre salvo. Será? Será que assim? Você arriscaria a sua vida nisso? Você colocaria a sua vida em viver, eu estou pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser e eu não perco mais a salvação? Pois é, e se você estiver errado? Você está pondo em jogo coisas preciosas, a vida eterna, a salvação. Nós precisamos aprender, queridos, a viver pela graça. Por isso que por isso que Jesus diz para Paulo, e também diz para você e para mim, a minha graça te basta. Isso é o suficiente para você. Caminhe na graça, viva, conheça a graça de Jesus. Jesus não estava dizendo que você está acima de tudo. Que você, agora você está intocável. Ninguém mais vai te fazer nada, nada mais vai te acontecer. Você é o super-homem, a super-mulher. Não é assim. Não é isso que fala. Aliás, nós tivemos agora um evento, semana passada, retrasada, na casa de Zadok, e o pastor John Bevere estava lá falando, e ele inclusive mencionou a respeito, uma das mensagens dele era a respeito de um livro que ele está lançando, um livro novo, chamado Kryptonita, onde ele faz uma comparação, né? A questão, a ficção, né? Mas trazendo para um lado espiritual. Ele diz assim como o super-homem tinha a kryptonita que o deixava frágil, vulnerável, nós também temos isso. O pecado faz isso em nós. O pecado rouba as nossas forças. Ele tira tudo de nós. Mas isso não tem sido pregado mais. A igreja não fala mais sobre pecado, como se fosse uma coisa do passado. Não, ninguém mais peca. Não, isso aí já está tudo perdoado. O teu pecado do passado, do presente e o do futuro já estão perdoados. Então eu posso pecar amanhã porque não tem problema. Isso rouba as tuas forças, como que não tem problema? Isso te tira do propósito de Deus, como que não tem problema? É claro que tem, é claro que tem. E ele faz essa comparação, e ele mesmo diz assim, isso trouxe muito estrago. Isso criou um grande estrago na vida de muitas pessoas. Assim, homens de Deus adotando essa teoria, essa linha, porque não é a palavra de Deus, é uma teoria. Adotando essa teoria, eles incitaram muitas pessoas a caminhar no pecado. Muitos jovens se afastaram. Muitos jovens entraram numa vida de pecado por causa disso. Mas é algo terrível que tem acontecido. Jovens flertando com o pecado e até praticando o pecado. Só que isso tudo tem consequência. Tem consequência nas nossas vidas. Também tem consequência na vida daquele que tem falado isso. O livro de Zacarias diz o seguinte, a palavra de Deus diz que numa aliança haviam duas varas, uma chamada graça e a outra união.
E diz que pelo fato do pastor ser insensato, sem senso, sem noção nenhuma, diz que essas varas eram quebradas. Tanto a vara da graça como a vara da união, elas eram quebradas. É isso que diz lá no livro de Zacarias. Zacarias 11 fala sobre essa passagem, sobre esse momento. Diz assim: ai desses pastores, ai dessas pessoas que têm falado isso, têm se tornado ricas através às custas das ovelhas, se alimentam delas. Mas é tempo de uma mudança, é tempo de restabelecermos aquilo que a palavra diz, do que é verdadeiramente viver o reino de Deus. O reino de Deus é acima daquilo que a gente pode imaginar, é além. Amados, esse texto de Zacarias diz que quando foram quebradas essas varas, foram lançadas ali 30 moedas de prata. Como que fazendo uma alusão ao mesmo momento em que Judas traiu Jesus. Que ele estava com aquelas 30 moedas e querendo devolver, querendo se arrepender daquilo que ele tinha feito. Amados, caminhar na graça é diferente do que temos ouvido. A palavra de Deus em Hebreus 13, versículo 9 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Diz que nós devemos confirmar o coração com a graça. O nosso coração deve estar alinhado com a graça, é isso que a palavra de Deus diz. Podemos viver com graça. E na caminhada cristã, amados, existe essa manifestação de graça. Por isso que nós devemos buscar, por isso que nós devemos entender melhor a graça de Deus. Devemos compreender o alcance. Quando Paulo está falando aos Colossenses, ele menciona o seguinte: diz assim a palavra de Deus: como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. São duas condições aí. Eu preciso ouvir, mas eu preciso entender. Muitas vezes a gente ouve, mas a gente não entende o que é graça. Tem muita gente falando na graça e dizendo que está vivendo na graça, mas não entendeu. Aliás, tem muita gente pregando e não entendeu. Nós precisamos compreender melhor o que é a graça. Por isso que o ensino da graça não pode ser deturpado, não pode ser mudado. Aliás, nada da palavra pode ser mudado, nem um tio, nem uma vírgula, nada. A palavra por si só, ela é suficiente para nos ensinar. Não precisa uma interpretação. Eu só preciso entender e obedecer. Fazer o que a palavra diz. Eu preciso entender e saber o que é e o que não é. Eu tenho que fazer essa separação. O que é graça e o que não é a graça. A maioria das pessoas faz um relacionamento da graça com o pecado, mas a graça vai além do pecado. É viver longe dele, é viver longe do pecado. Quando essa graça vem sobre nós, e é essa força capacitadora. Graça é uma força capacitadora para vencer situações extremas. Situações que eu estou vivendo e eu vou vencer porque a graça me faz vencer esses momentos. Por isso precisamos entender tudo isso, todas as coisas. A palavra grega, charis, que significa graça, fala de um presente, fala de um dom. Existe um presente. A graça é um presente. É um dom sobre as nossas vidas. Ela está relacionada à alegria. A alegria tem a mesma origem da graça. De você se deleitar, de você ter prazer. Fala da bondade de Deus, da misericórdia dEle.
do amor de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas. Então, biblicamente, olhando à luz da Bíblia, a graça é esse favor, é uma dádiva que nós não merecemos. Nós não merecemos, nem mereceríamos, mas é derramada sobre nós. Não depende do mérito. O fato de não merecermos é isso, não depende, eu não preciso fazer nada para receber a graça. Eu não preciso ter mérito algum, não preciso tomar atitude nenhuma, fazer nada. Tem a ver com o amor de Deus. A graça tem a ver com o amor de Deus, um amor incondicional que é derramado sobre nós, sobre cada um de nós. É esse favor imerecido. Não merecemos, não merecíamos, mas mesmo assim, nós estamos caminhando sobre a graça. O livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não tem nada a ver com obras, não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Eu não preciso fazer nada. Se for recompensa de algo que eu fiz, já não é graça. Então nós temos que reconhecer esse favor imerecido, mas nunca podemos dissociar de Jesus. O problema é que a gente acha que a graça é esse favor imerecido, mas nós não associamos a Jesus, não conectamos a Jesus. Não tem como caminhar na graça longe de Jesus. Fora da presença de Jesus não existe graça. Aliás, é o contrário, não tem graça nenhuma. A lei, ela tratava com muita severidade o pecado. A lei era muito enérgica com o pecado. Ah, você adulterou? Pode levar pedrada, vai morrer. Vai levar tanta pedrada a ponto de morrer. Era assim que a lei tratava com o pecado. E Jesus, quando tem a experiência com aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, ela estava pecando, eles pegaram ela no flagra ali. Espera aí, vem aqui, trouxeram ela. Assim, e agora, o que nós fazemos com ela? A lei diz que é para fazer isso. A lei diz que é para pegar e apedrejar essa pessoa. Jesus nem levanta os olhos, ele não encara ninguém, e ele podia encarar qualquer um ali de frente, mas ele não faz isso, ele não lança um desafio, ele não confronta ninguém ali, mas ele começa a ministrar naquele momento. Diz assim: aquele de vocês que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a fazer isso então. Ele fala assim: olhe para dentro de você, antes de fazer qualquer coisa, olhe para dentro. Olhe como é que está aí dentro. Aí você pode fazer. Aí você pode exigir alguma coisa. E foram saindo todos, não ficou ninguém, né? Aos poucos, foram saindo todos ali. Não, então deixa para lá, deixa para lá. Jesus, ele podia ter chego para essa mulher e dito assim: então agora é comigo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele podia ter apedrejado aquela mulher. Ele diz assim: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Saia dessa vida. Pare com isso. Pare de fazer essas coisas. É isso que a graça traz sobre nós. Por isso que a graça dissociada de Jesus, ela dá uma outra conotação, que eu posso continuar no pecado. Não. Jesus, ele diz o contrário: não faça mais isso. Pare de pecar. Pare de fazer coisa errada. Muda a tua vida. Por isso que não tem nada a ver com essa teoria. É uma mudança, de um estilo de vida, de uma forma de viver. Quando Jesus, ele fala sobre isso com essa mulher, ele está manifestando a graça sobre a vida dela. Ele está declarando essa graça, oferecendo misericórdia ao pecador. É dessa forma, é assim. Quando Jesus está falando para Paulo, ele diz assim: a minha graça te basta. Ele não estava falando só sobre o pecado, de vencer o pecado. Ele diz assim: mesmo quando você está sofrendo, Paulo, mesmo quando você está passando por lutas, por dificuldades, a minha graça vai estar sobre você. É ela que vai te sustentar, ela que vai te fazer forte.
Ela que vai te erguer, vai te tirar da cama, mesmo com aquele desânimo, com aquele abatimento, ela vai te erguer, vai te trazer para cima, dizer assim, vamos lá, vamos enfrentar, vamos olhar as coisas. É pela graça. E porque existe um texto, amados, que diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça. Muitas pessoas têm entendido que, já que tinha pecado, tinha muito pecado, vai ter muita graça. Então quer dizer que eu posso continuar pecando, porque daí a graça vai ser maior sobre a minha vida. Não tem nada a ver com isso. No momento em que nós entendemos o propósito de Jesus, o pecado não faz mais parte. Nós não podemos caminhar perto dele, nem sequer pensar. Nem sequer pensar. Não é nem o fato de praticar. Por isso que Jesus diz, se o adultério era pecado, agora, você nem pense. Se você pensar, você já adulterou. Se entrar na tua mente, já é o suficiente. O cuidado que nós temos que ter. Então, quando as pessoas pensam nisso, se eu posso pecar, eu posso aproveitar e viver a vida, porque depois vem uma superabundante graça sobre mim, já que tinha muito pecado, vai ter muita graça, né? Está errado, está errado. A graça não é uma liberdade para a gente viver uma vida torta. Eu estou na graça, eu vou viver de qualquer jeito. Esse entendimento errado tem trazido muitos estragos à igreja. Tem separado a igreja de Cristo. Tem tirado a noiva da presença do noivo. Aí está o grande erro. Esse é o ponto. A graça nunca foi uma desculpa para continuar pecando. Não é isso. Não é um convite à comodidade. Agora eu estou na graça, não preciso fazer mais nada. Não tem nada a ver com isso. A graça é diferente. É claro que se nós erramos, se nós pecamos, o amor de Cristo vem sobre nós. Ele vem, Ele nos restaura, Ele ama de verdade. Só que Ele ama tanto que Ele não quer te ver do mesmo jeito que você estava. Ele quer ver você transformado. Ele quer ver você transformado, mudado. É isso que a graça faz. Ela muda as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, vá e não peques mais. Isso é a graça. Não caminhar mais no pecado. Não viver mais o pecado. A graça ela pode te buscar no pecado. Ela pode te tirar do pecado. Mas ela nos ensina a viver longe dele. É viver longe. Não é mais viver por perto. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e de purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. A graça ela se manifesta salvadora, ela traz a salvação, mas ensina a viver de uma forma justa, nos ensina a viver de um outro jeito. É isso que a graça faz. Zeloso de boas obras. Não é por causa das obras, mas a gente tem zelo nas coisas que faz, em todos os detalhes. A graça, queridos, ela resgata, ela traz de volta, ela ensina a viver longe do pecado, a ensina a ter um novo meio, um novo jeito de viver. E nesse novo modo, nós nos tornamos frutíferos. Nós damos frutos. Se são pelos frutos que nós somos conhecidos, assim você vai ser frutífero. As pessoas vão olhar aquela árvore carregada, cheia de frutos.
Mas tem uma grande distorção do que é falado sobre graça. E por isso mesmo, por ser muito cômodo, muitas pessoas têm entrado nisso. Muitas pessoas têm se afastado de Jesus, não têm buscado a graça em Jesus, mas fora dele. E fora dele não tem graça mesmo, não tem graça nenhuma. É em Jesus que nós encontramos. No livro de Judas, tem um capítulo só, no versículo 4, fala o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Olha o que o texto diz, queridos. Olha o que o texto fala. Muitos ímpios, essas pessoas que vêm e mudam o entendimento, diz assim, eles transformaram a graça do nosso Deus, eles transformaram essa graça em libertinagem e negam a Jesus. Muitas pessoas têm ensinado e praticado isso, vivido essa graça errada, essa graça equivocada, onde você pode conviver com o pecado, aliás, você pode praticar o pecado. É certo que todos os pecados foram perdoados, é certo isso. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar todos os pecados. Não existe um pecado que o sangue de Jesus não purifique, não perdoe. Mas nós não podemos, ao contrário, viver afastados, transformar essa em libertinagem a graça. A graça não é esse convite para a pessoa viver no pecado. Pelo contrário, é para afastar do pecado. Tem ainda outras situações que nos afastam da graça. A falta de perdão é uma delas. Quando nós não experimentamos o perdão, nós não vivemos a abundante graça. Ficamos presos. Nós temos que também pôr em prática o perdão. Muitas pessoas se fecham, endurecem o seu coração. A falta de perdão endurece o nosso coração. E nós precisamos viver, praticar o perdão. Não podemos brincar com o pecado. Nunca podemos brincar com o pecado. Com o pecado não se brinca. Ah, mas é só não sei o quê. Não, fuja. A Bíblia diz para fugir até da aparência do mal. Ah, mas não vejo que tenha tanto mal ali. Só parece que é, então fuja. Pode fugir. Se tem uma aparência de mal, pode fugir. É laço. A graça veio trazer libertação do domínio do pecado. A mensagem da graça não é, e jamais poderia ser, uma mensagem de tolerância ao pecado. Não é desculpa para continuar pecando. É uma manifestação do favor de Deus para que possamos ter uma vida em vitória. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a graça, a conviver, a viver com a graça. Livro de Hebreus diz o seguinte, Hebreus 4:15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Está falando de Jesus, passou por todo, ele veio como homem, passou por tudo que nós passamos, porém sem nenhum pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. O texto está dizendo assim, nós temos que nos aproximar do trono da graça. Existe o trono da graça. A Bíblia também fala que existe o Espírito da graça. E devemos chegar, devemos buscar o Deus de toda graça. É isso que nós devemos ter nas nossas vidas, nos aproximar da graça, viver na graça para sempre, hoje, todos os dias das nossas vidas.
Quando caminhamos na graça, quando nos relacionamos com ela, aí nós podemos fazer com confiança. Aí temos firmeza do que estamos fazendo. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele tem para a minha vida. Essa proposta não é dele. Isso não é para vivermos. Amados, e é pela fé que nós alcançamos isso. Nós somos justificados pela fé. E podemos viver na graça, usufruir da graça. É pela fé, sempre é pela fé. Por isso que Jesus muitas vezes diz assim: a tua fé te curou. Como assim? Como que é pela fé? É pela fé. Nós podemos viver na fé, nós caminhamos na fé, nós damos passos pela fé. Por isso entendemos a graça. Porque cremos na palavra de Deus. Por ser um favor imerecido, nós temos a impressão que não precisamos fazer nada. É pela graça, eu não preciso fazer mais nada. Aliás, eu posso fazer até o oposto. É a mesma coisa. Eu posso fazer o que eu quiser, tudo. Mas, amados, Deus, Ele derrama sobre nós. Só que a palavra diz assim: Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Muitas pessoas se colocam numa posição: eu que sei, e começam a declarar muitas coisas. Soberba. Deus resiste. Tem muita gente que se acha o dono da verdade. Eu sei tudo. Quer saber? Me pergunta que eu sei. Aliás, é só ver na rede social, né? Na internet. Sempre tem gente para dar palpite, para dizer. Você faz um comentário, já vem gente: mas não sei, eu sei disso. Todo mundo se acha dono da verdade. Todo mundo quer dar um palpite, uma opinião na vida dos outros, e pronto, e sai, eu nem sei quem é, e dei um palpite e pronto. Mas, amados, nós devemos buscar na palavra de Deus. A soberba, ela bloqueia esse fluxo da graça. Cada vez que eu me torno soberbo, altivo, empinado, o fluxo da graça não vem sobre mim, está longe de mim. Deixa que veja a tua fraqueza. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele não se colocou numa posição: eu já aprendi tanto, eu já vivi tantas experiências, eu já sei tudo, já sei todas as coisas. Me pergunte o que você quer saber que eu te digo. Não é assim que Paulo fala. Ele fala assim: Senhor, por causa da tua graça, na minha fraqueza. E ele estava falando ali sobre o espinho na carne. Ele estava mencionando isso, as lutas que ele estava passando. Não vem a caso agora o que seja esse espinho na carne, mas ele diz assim: mesmo passando por isso, mesmo sofrendo, eu sei que a sua graça me fortalece nesse momento. Às vezes nós queremos esconder nossa fraqueza. Ninguém pode ver, ninguém pode saber, eu tenho que manter uma pose, uma aparência, mas por dentro está tudo tão difícil, tão complicado, que Paulo está dizendo assim: permita-se ser fraco, porque daí a graça vem sobre você e ela vai te fortalecer. Mas a graça é isso. A graça não é você agora eu posso viver. Não, ela te fortalece mesmo nesses momentos. Mesmo nesses momentos. Nós temos que ser justificados, nós temos que caminhar, porque a Bíblia diz que tem pessoas que caíram da graça. É possível cair da graça. Em Gálatas 5:4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, se afastaram. Por que isso? Nós precisamos experimentar e viver a graça. A graça, ela tem que ser retida em nós, porque se ela não for retida, ela pode ser perdida. Nós podemos perder a graça. Essa graça distorcida tem afastado as pessoas da oração, do jejum. Oração para quê? Isso não é mais para nós. Nós não precisamos mais orar. Nós não precisamos mais fazer jejum.
No entanto, Jesus, ele sempre tinha um tempo, uma oportunidade de dizer assim: eu vou orar, eu vou buscar em oração, orem comigo. Ele ensinou os discípulos a orarem. Como que a gente pode entender que a gente pode ter uma vida diante de Deus sem orar, sem buscar? Mas essa distorção tem tirado as pessoas do trono da graça, da presença do trono da graça. A graça nos ensina a viver longe do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não vivemos as coisas do mundo. A graça é uma interação minha, sua, com Deus. Quando eu interajo com Deus, isso sim é a graça. Essa é a graça. Nós somos mordomos, somos dispenseiros. A palavra diz que nós somos dispenseiros da graça, da multiforme graça de Deus. Se nós somos dispenseiros, se nós somos essas pessoas, né, os mordomos, aqueles que servem, nós recebemos da graça. E aí nós podemos frutificar na presença de Deus, podemos nos achegar na presença dEle e usufruir tudo que Ele tem. Somente pela graça nós vamos viver um evangelho pleno. Somente na graça. É pela graça que nós vivemos a palavra viva. Nós precisamos da graça de Deus. Só que ela não vem para nos beneficiar, não é para benefício próprio. Muitas vezes achamos que a graça ela vem só para me beneficiar em algumas coisas, para me fazer ter uma vida boa, tranquila, sem arrependimento. Não, não é isso. A graça é crer que Deus vai fazer algo maior na sua vida, ainda maior. Ele já fez tanto, mas Ele pode fazer mais. Não tem como vencer o pecado se não for pela graça. É tão difícil, eu tenho lutado, mas quando eu vejo já aconteceu. É pela graça. É pela graça que nós vencemos todas as coisas, as nossas limitações. Existe um limite para nós. Nós podemos chegar até um ponto. Para avançar, nós precisamos da graça. Para ir além, para romper. Pela nossa fragilidade, muitas vezes a gente não crê, porque somos tão frágeis. Eu acho que não vai mudar, acho que não vai ser bem assim. Eu não creio que a circunstância possa mudar mais na minha vida, por causa da nossa fragilidade. Por isso que Paulo diz assim: mesmo na tua fragilidade, na tua fraqueza, pela graça, você se torna forte. Amados, a graça é essa força. É isso que vem sobre a tua vida, capaz de mudar circunstâncias, situações, não só na sua própria vida, mas ao redor, alcançar as pessoas que estão em torno de você. Isso é a graça. Mesmo que por acaso tenhamos tropeçado, tenhamos errado, tenhamos falhado, a graça ela nos traz de volta, ela nos levanta, ela tira desse caminho, ela diz: venha por aqui, vamos, não é por lá, esse caminho está errado, pega um outro caminho, esse caminho seguro. Nós precisamos, amado, se a graça é um favor imerecido, nós precisamos primeiramente aceitar esse favor. Não tem como viver a graça se eu não aceitar esse favor. Entender que a graça é uma manifestação do amor dele sobre a sua vida. A graça é isso, a manifestação do amor de Deus. Não tem nada a ver com o que você é, mas com aquilo que Ele vai ser na sua vida. A graça é isso, é o que Ele vai ser na sua vida. Porque a gente tem pregado isso, um evangelho egocêntrico, mas ele tem que ser em Cristo. Se não for em Cristo, de nada serve. A base, a coluna é Cristo. A graça, ela vem através de Cristo. Mesmo quando eu sou fraco, mesmo quando eu não tenho forças, é verdade. Permita que a graça te fortaleça. Eu quero ler um último texto de 1 Pedro 5, versículo 10, fala assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco,
Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, é somente a Ele, o Deus de toda graça, o Deus de todo amor. Ele nos chamou para a sua glória, em Cristo Jesus. Não podemos esquecer nunca, a graça, ela não pode estar dissociada de Cristo. Não tem como vivermos a graça sem vivermos em Cristo, sem termos a nossa vida transformada, termos a mesma conduta, o mesmo jeito de agir, o mesmo pensamento, a forma de encarar. Por isso tem vindo tanta informação sobre graça, uma graça distorcida, e tem afastado pessoas. Mas eu vejo que é momento da igreja restaurar a essência, não mais a aparência. A igreja não pode ser de aparência, tem que ser de essência, viver o Evangelho na sua essência, a palavra de Deus naquilo que ela tem. Senão nós vamos viver apenas uma ilusão. Mas um dia, quando chegarmos na presença de Deus, não tem nada que eu possa falar, não tem como me justificar. Nós sabemos o que está errado. Se tem que mudar, vamos mudar logo. Quero mudar, Senhor, eu quero mudar. Eu quero caminhar em santidade, eu quero caminhar em novidade de vida. Eu quero viver essa graça abundante, transbordante. E é possível isso. Creia. A graça é esse favor, um favor imerecido, que vem para transformar as nossas vidas. Amém?